Queridos, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você. Antes, porém, chegou essa chave aqui. De quem é essa chave? É sua? Estenda sua mão para cá, querido. Vamos orar, consagrar a chave desse carro nas mãos do Senhor. Quantos creem no poder da oração? Amém? Senhor Deus, eis aqui, Senhor, a chave, Senhor, deste veículo. Senhor, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque, Senhor, é fruto, Senhor, do esforço, do trabalho, Senhor, que só foi possível, Senhor, por conta da sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. E assim foi sobre a vida de sua filha, Senhor. Senhor, abençoa a sua filha no uso desse bem, guarda, Senhor, a tua serva, Senhor, livra de todos os acidentes, de todos os perigos, Senhor, guarda a sua entrada, a sua saída, livra do homem sanguinário, Senhor, daquele que intenta o mal em seu coração, Senhor, que ela possa estar, Senhor, debaixo da tua potente mão, Senhor. Nós consagramos, Senhor, este bem, a vida da sua serva, a sua casa, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, ainda de pé, aleluia. Você está aí, querido? Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, aleluia, a partir do verso 30, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, a partir do verso 30, todos que acharam, digam amém, glória a Deus. Me empresta uma Bíblia, por favor, aleluia. Alguém pode trazer uma Bíblia para mim? Obrigado. Eu tenho a Bíblia aqui no aparelho, mas eu gosto de ler aqui, glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor que vive e reina para sempre. Todos que acharam, digam amém. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo então se achegou a ele. E Elias então reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais: fazei-o segunda vez. E o fizeram então segunda vez. E disse então Elias: fazei-o mais uma vez ainda. E eles então fizeram pela terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta que estava em torno dele. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que somente tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu és Deus, e que fizestes retroceder o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava sobre a valeta. O que, vendo todo o povo, caiu com o seu rosto em terra e disse: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Quantos creem que essa é a palavra do Senhor? Obrigado. Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai, nós estamos diante da sua palavra nesse momento, ó Deus. Senhor, e a sua palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Senhor, fala ao nosso coração através da tua santa palavra. Leva o nosso pensamento, a nossa mente cativa agora. Que o nosso coração seja uma terra fértil. Que o teu Espírito venha nos consolar e também nos confrontar nessa noite. Que o Espírito do Senhor, através da tua palavra, venha nos colocar de pé e nos dar entendimento, porque perto está o Senhor, muito mais agora, Senhor, do que no dia em que nós aceitamos a fé. Que nesse momento todo e qualquer espírito enviado do inferno para roubar a atenção, trazer distrações, Senhor, trazer inquietações, sejam denunciados agora, paralisados e mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja que crê diz amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você está aí, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Você tem o tema aí, Sidão? Você vai pôr aí? Queridos, eu quero compartilhar esse texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, do verso 30 em diante, do verso 30 ao verso 39, sobre a experiência que todo aquele povo viveu com Elias, e através da vida do profeta Elias no alto do Monte Carmelo. Monte Carmelo fica no norte de Israel, e já caminhando lá para a fronteira com o Líbano, com a Síria, bem pertinho, fica acima do vale de Meguido, do vale do Armagedon, já fazendo fronteira com a Jordânia também. E em cima desse monte, o povo de Deus vive uma experiência muito grande. Não, varão, é o tema. Cadê o tema? Aí. Não, também não é não. Eita glória, hein? E o povo vive uma experiência com Deus, em cima daquele monte, que revela o poder de Deus, a misericórdia de Deus, e também revela que a paciência do Senhor, ela é como um cálice, que vai se enchendo de gota em gota, mas em algum momento vai transbordar. O pecado do povo sobe até o Senhor como um mau cheiro, porque o povo, você conhece o contexto desse texto de 1 Reis capítulo 18, o povo está afundado numa idolatria terrível, por causa do mau reinado de Acabe, sobre a influência de Jezabel, sua mulher, que era uma filistia, uma feiticeira, uma adoradora de Baal. Aquela mulher adorava Satanás e seus demônios, e quando ela casa com o rei Acabe, ela introduz esse culto a demônios, sabe, no meio do povo de Israel, e o povo de Israel tinha uma facilidade muito grande para se afastar, se distanciar de Deus, sabe, dependendo da circunstância. Você perceba que não é muito diferente nos dias de hoje, não. O homem, ele é igual chuchu, ele não tem gosto de nada, mas pega gosto de tudo, já percebeu? Chuchu eu adoro chuchu. Chuchu não tem gosto de nada, mas se você botar chuchu com ovo, ele pega o gosto do ovo. Se você botar chuchu com camarão, ele pega o gosto do camarão. Se ele tiver com carne seca, ele pega o gosto da carne seca. Ele pega gosto de tudo. Tem pessoas que são assim. Ela é insossa, não tem gosto de nada. Ela chega na igreja, eita glória, eu vou correr aqui, hein? Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não bate uma palma, não canta um louvor, não dá uma paz do Senhor para ninguém, sabe, fica sonegando servir ao Senhor, mas no meio em que ela se apresenta, ela pega gosto. Se ela cola com um fofoqueiro, ela passa a ser a segunda, o segundo. Se ela passa a andar, quando ela passa, ela vira o terceiro, vira o quarto. Então tem pessoas que são assim, são espiritualmente insossas, mas dependendo do meio que ela está, ela pega gosto de tudo. Tem jovem, tem adolescente que é assim, sabe, na igreja, sabe, é apagada, mas na escola é dancinha de TikTok, é posta isso, posta aquilo, basta estar no meio da galera que já pega o gosto de tudo. Tem crente que é a mesma coisa, do mesmo jeito. Então o povo de Israel, bastou, sabe, o governo de Acabe, junto com a sua mulher, Jezabel, sabe, se estabelecer, que eles começaram a se afastar de Deus, começaram a praticar da idolatria. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria, irmão. Se tem uma coisa que Deus odeia, é dividir a glória dele com alguém, ou com qualquer outra coisa. Então Deus levanta um profeta, sempre no meio do caos, sempre no meio da calamidade. Deus vai levantar alguém que vai ser boca dele para dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer. Deus sempre vai levantar no tempo de calamidade alguém que vai falar aquilo que eu não quero ouvir, alguém que vai falar aquilo que você não quer ouvir. Mas isso é fruto da misericórdia de Deus.
é fruto da bondade de Deus. Quando Deus levanta alguém para dizer o que eu não quero, mas o que eu preciso, significa que Deus ainda tem o interesse de me restaurar, Deus ainda tem o interesse de me colocar de pé, Deus ainda tem o interesse de corrigir a minha rota, Deus ainda tem o interesse de me manter no caminho, Deus ainda tem o interesse de me levantar, meu irmão, seja lá onde eu for que eu tenha caído. Deus ainda tem o interesse de glorificar e manifestar o nome dele através da minha pobre, através da tua pobre e miserável vida, para mostrar que somente ele é Deus. Então, mais uma vez, Deus manifesta a misericórdia dele, levantando um homem que ninguém queria ouvir, que era Elias. E Elias então vai ao alto do Monte Carmelo, e todo aquele povo junto com ele, e em cima daquele monte tem 450 profetas de Baal, 450 homens que sacrificavam a demônios, 450 homens que derramavam sangue de crianças para alimentar demônios. Era essa a cultura espiritual do povo de Israel naquela época. Era esse Deus que aquele povo adorava naquela época. Então o Senhor levanta alguém para falar o que aquele povo não queria, mas precisava. Então, quando Elias chega no alto do Monte Carmelo, ele percebe que o altar está em ruínas. A Bíblia vai dizer que o altar está quebrado. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor, que já existia no alto daquele monte. Eu tive lá no alto do Monte Carmelo, na nossa caravana em julho para Israel, julho do próximo ano. A turma que vai com a gente para Israel no ano que vem, se Deus permitir, vão estar lá no Monte Carmelo, vão poder ver aonde aconteceu, sabe, essa peleja com os profetas de Baal, aonde estava o altar. Tem hoje um monumento aonde esse altar estava, e ali Elias então reconstrói o altar. E aí pode ser que alguém diga assim: eita glória, reconstruiu o altar e agora está tudo certo. Não, meu irmão, se o altar o problema é que aquele altar foi restaurado, sim ou não? Mas por que o fogo não caiu? Se o altar que estava quebrado, o homem de Deus restaurou. Se o altar que estava quebrado, e quando eu falo homem de Deus, olha para Elias como a manifestação da palavra de Deus, porque essa era a função do profeta, era declarar o que Deus declarava para ele. Se o altar por meio da palavra estava restaurado, por que o fogo então não desce? Por que o fogo então não cai? E esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Se o altar for restaurado, por que o fogo não desceu? Se tem tanta gente dentro da igreja batendo no peito: Deus restaurou o meu altar, por que o fogo não desce sobre esse altar? Sabe, se o meu altar foi restaurado, por que nele não tem fogo? Sabe, se o teu altar foi restaurado, por que não tem fogo nele? Qual é o problema? Isso revela que não basta feitas, que nem sempre são feitas, cujo fogo só cairá se isso for feito sem demora. Dá para dar uma glória a Deus aí? O altar estava certo, sim ou não? Sim. Elias pega, restaura o altar do jeito que deveria. O altar estava certo, mas o fogo não desce. Então 1 Reis 18 vai revelar o detalhe que muita gente ignora, irmão. Nem todo altar restaurado atrai automaticamente o fogo de Deus. Nem todo altar, a pessoa: eu entreguei a minha vida para Jesus. A gente aprende isso aqui no Libertar. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus agora é o dono da minha vida. Mas por que determinadas coisas ainda acontecem? Por que determinadas coisas ainda são como são? Oh, meu irmão, nem todo altar restaurado significa que automaticamente o fogo de Deus vai descer, a glória de Deus vai se manifestar. Sabe, tem algo que vem antes do fogo. Repita comigo: tem algo que vem antes do fogo. Muita gente lê 1 Reis, esse primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 18, como se fosse só o fato de Elias ter pelejado com aqueles profetas de Baal que serviam a Jezabel naquela época. Mas esse capítulo 18, ele vai falar algo muito mais profundo sobre isso. Aquele povo de Deus, a nação de Israel naquela época, tinha a aparência de serem espirituais. Eles não adoravam 100% a Baal. Esse era o problema. Mas eles também não adoravam 100% a Deus. O problema é que a adoração deles estava dividida. Do povo naquela época, a adoração estava dividida. E pensa numa coisa que Deus abomina. Eu falei isso aqui, é dividir a glória dele. Ou o meu coração pertence a ele ou não pertence, irmão. Ou o teu coração, a tua vida, a tua casa, tudo que você tem pertence a ele ou não pertence. Ou eu entrego tudo ou eu não entrego nada. Não tem meio termo.
Não dá para entregar uma fatia, não dá para entregar uma parte. Não, o problema do povo, pastor Demétrio, era esse. O povo, sabe, a pessoa fala assim, não, mas não é bem assim, não é bem do jeito que Elias está dizendo, né? Porque eu vou para o culto domingo, né? Eu levo o meu sacrifício para ser oferecido. Está aí o problema. O coração não era 100% de Baal, mas não era 100% de Deus, o que significa que pertencia a Baal. Então não adianta ter uma aparência de espiritual, porque o povo naquela época tinha uma aparência de ser um povo espiritual, aparentava ser um povo espiritual, mas estava distante de Deus. Israel ainda naquela época possuía sacrifício, tinha linguagem religiosa, seguia as tradições, tinha memória espiritual das coisas que Deus tinha feito lá atrás, como muitos de nós aqui, mas o coração era dividido, e um coração dividido, ele pertence a 100% a quem quer que seja, que não seja o Senhor. Então o povo estava vivendo uma calamidade espiritual, uma calamidade política, uma calamidade social em todos os níveis, porque eles não queriam mais o governo de Deus sobre eles. Eles aceitaram o governo de Acabe, de Jezabel e dos demônios que Jezabel introduziu. Então o povo tinha tudo isso, tinha aparência de ser um povo espiritual, cantava as músicas, cantava os louvores, entregavam oferta, vinham para a celebração, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, participava de conferência, participava de seminário, ainda possuíam os sacrifícios, a linguagem era religiosa, dava a paz do Senhor, saudava a graça e paz, em nome de Jesus, mas tinha um problema, o coração deles era dividido. Alô, você está aí? O coração era dividido. No mesmo versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia vai dizer, é uma pergunta que é feita ao povo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Até quando vocês vão dividir o coração de vocês? Até quando o altar de vocês, o Senhor está falando para o povo, até quando o altar de vocês vai estar, entre aspas, restaurado, mas sem fogo? O que adianta altar restaurado e oração não respondida? O que adianta altar restaurado sem resposta de Deus? Querido, olha só, o fato, fala baixinho aqui, o fato de eu prosperar não significa que Deus está comigo não, irmão. Significa não. O fato de eu conquistar muitas coisas nessa vida não significa que Deus está no negócio. Por quê, pastor? Porque nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Porque nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Então não posso me enganar pelo fato de Deus permitir determinadas coisas na minha vida, que Ele aprova aquilo ali. Alô? A minha mensagem está aqui e o meu trem está descarregando, hein? Se descarregar, nós vamos à capela. O maior problema de Israel naquele momento não era Baal. Pergunta para mim, qual era o problema, pastor? Não, está baixo. Qual era o problema, pastor? Não, definitivamente não era Baal, o problema era a mistura. Definitivamente, o problema do povo de Deus naquela época não era Baal. Quem era Baal diante de Deus? O problema do povo de Deus naquela época era a mistura. Era que o coração se diluía com outras coisas. Esse era o real problema do povo. Esse é o real problema da igreja. O problema da igreja não é o diabo, irmão. O problema da igreja não é o pecado. O problema da igreja de Jesus é quando o coração dela se dilui com outras coisas. Porque a palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, salvo engano, que muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então quem é o diabo diante da igreja de Cristo? Diante desse nome que está acima de todo nome? Então o problema da igreja de Jesus não é o diabo, não são as artimanhas de Satanás, nada disso não. O problema da igreja não é a política, não é o governo A, o governo C, não é o caos social, o caos moral, não, o problema não é esse não. O problema é a mistura. O problema é o coração diluído. O problema é que o culto tem que ser um culto gourmet, a gosto do cliente. Não tem que ser uma celebração para a glória de Deus, tem que ser a gosto do freguês, porque senão não serve. Dá para dar uma glória a Deus? Quantas vezes nesses 20 e tantos anos eu já ouvi, mas eu não gostei disso, mas eu não gostei daquilo, mas eu não gostei. E
Quase sem exceção alguma, todas essas pessoas que não gostavam da luz, não gostavam da altura do som, não gostavam da música, não gostavam da mensagem, não gostavam da cor da cadeira, questionavam isso, aquilo outro, conviviam pacificamente com o pecado debaixo do seu teto. Quase que exclusivamente, sem exceção, conviviam pacificamente com o pecado debaixo do seu próprio teto. O povo de Israel estava vivendo assim. Então o problema não era Baal, o problema era a divisão, era o coração, era a mistura no coração do povo. Eles não abandonaram completamente a Deus, eles tentaram servir aos dois. Eles não abandonaram a Deus completamente, mas eles tentaram servir aos dois. E aí, o mestre vai dizer, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, ele vai dizer que é impossível servir a dois senhores, porque eu hei de agradar a um e odiar a outro, ou eu hei de adorar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo, a mamon, às riquezas, seja lá o que for, ninguém pode, irmão. Então eles não abandonaram completamente o Senhor. Será que alguém, eu creio em milagre, quantos creem em milagre aí? Será que alguém teria uma extensão e um carregador tipo C? Aí ó, o Espírito já trabalhando, ó. Eita glória. Liga aqui. Carregador tipo C. Não é não. Muito bem. Então esse continua sendo um dos maiores pecados da igreja moderna hoje, irmão. Vou voltar só a extensão. Esse. Obrigado. Valeu, César. Vou deixar aqui para ligar. Então esse continua sendo um dos maiores pecados da igreja moderna até hoje. Nós queremos a presença, sim ou não? Mas não queremos renunciar a nada. Nós queremos fogo, sim ou não? Mas não queremos arrependimento. Nós queremos poder de Deus, sim ou não? Mas o altar continua quebrado. Ô meu irmão, tem gente querendo presença e não renuncia a nada. Quer fogo, mas não se arrepende. Quer poder, mas não se quebranta. Eita, César, agora, hein? Ô César, glória a Deus, obrigado. Só para manter aqui. Aqui, ó. Valeu, obrigado, César. Então, às vezes o Reginaldo quer a presença de Deus dentro da casa dele, na vida dele. Meu coração está tão vazio de Deus, eu estou sentindo uma opressão tão grande da minha alma. Mas espera aí, tem coisa, Giba, que eu preciso renunciar, mas eu não renuncio. Eu quero presença, mas eu quero continuar carregando comigo aquilo que eu sempre carreguei. Continua dentro da minha casa, fazendo parte da minha história, aquilo que Deus já mandou deixar. Eu não renuncio. Então quem vai desfrutar da presença de Deus se não renuncia a nada? Não renuncia a tempo, não renuncia a coisas, não renuncia às vezes algumas pessoas que são nocivas à caminhada daquela pessoa, não renuncia a algumas ações, algumas práticas, seja lá o que for, irmão, seja lá o que for. Então como é que eu vou desfrutar da presença? Assim como na física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não tem como eu colocar esse microfone e essa garrafa d'água no mesmo lugar. A física ensina isso para nós. No mundo do Espírito é a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus que vai produzir o fruto do Espírito em mim, segundo Gálatas 5, a partir do verso 22, não vai manifestar a presença se eu continuo arrastando aquilo que eu já deveria ter deixado. Alô? Não vai, irmão. Esse é um dos problemas da igreja moderna. A igreja moderna hoje vem com um evangelho diluído, dizendo que a glória de Deus está aí para todo mundo, independentemente do que façamos. É mentira. Mentira. Então não existe presença de Deus sem renúncia. Não existe fogo de Deus sem arrependimento. Não existe. Não existe poder manifesto sem um altar quebrantado, quebrado na presença de Deus. Quando eu digo altar, eu falo de quebrantamento, arrependimento genuíno. Então, nesse processo de restauração, a fim de que o povo pudesse voltar ao Senhor de novo, Elias começa pelo altar, irmão.
Ele não começa orando a Deus, como nós vimos aqui: Senhor, que manifeste-se hoje aqui. Ouve, Senhor, ouve, responda-nos, que manifeste-se hoje aqui, que somente o Senhor é Deus e além de ti não há outro, para que todos vejam e saibam que somente tu és Deus sobre Israel. Elias, ele não começa orando não, irmão. Antes do fogo cair, Elias toma uma atitude que é muito específica. Ele diz: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. Elias então reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. 18:30. A primeira coisa a se fazer é restaurar o altar que está quebrado. Primeira coisa. Antes de pedir qualquer coisa, antes de entrar na brecha para interceder por alguém, antes de orar pelo filho, pela esposa, pelo marido, pelos pais, antes de fazer um voto com Deus com relação a fim de receber qualquer coisa, seja lá o que for, é preciso restaurar o altar quebrado, irmão. Isso é inegociável. É inegociável. Não existe. O fogo não caiu sobre um altar destruído. Primeiro teve que haver restauração. O processo começa com restauração. A gente estava falando do libertar aqui. O libertar é uma dessas ferramentas, através da palavra, promover palavra e atitude, e o Espírito Santo de Deus regando tudo isso, restauração. Quantos acham aqui, quantos creem que o Evangelho muda a vida do homem? Levanta a mão. E se eu disser para você que o Evangelho não muda a vida do homem? E se eu disser para você que o Evangelho não muda a vida do homem e da mulher? O Evangelho molda. Ele não muda, ele molda a vida de uma pessoa. Porque as pessoas que antes conheciam você vão reencontrar você, talvez um pouquinho mais magro, um pouquinho mais gordo, com mais cabelo, menos cabelo, não importa. Vão encontrar o mesmo CPF, o mesmo RG, de repente morando no mesmo endereço, mas olhando detalhadamente vão perceber que algo mudou em você. Não é que você mudou, mas você foi moldado. O Evangelho molda. Molda quem se deixa moldar pelo Evangelho. Igreja não muda a vida de ninguém. A igreja não muda a vida de ninguém. E ele derramar da sua. Essa deve ser a razão real da nossa reunião. Não é por causa da agenda. Eu dando um vaso de barro e de repente ele diz, o oleiro fica lá com o pezinho, a roda vai girando e ele vai, bota o barro lá, de mais de 300 tipos de barro, só 8 serve para fazer vaso. Significa que Deus escolhe sim, irmão. 8 serve para fazer barro, vaso bom, porque fazer vaso de qualquer jeito, pega qualquer barro. E ele começa a dar forma ao vaso. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele enfia a mão dentro do barro e ele está rodando ali, ele vai dando forma dentro. Tem gente, entreguei minha vida para Jesus e as coisas aqui continuam do mesmo jeito. Ué, qual o problema? O negócio é mudar aqui dentro, irmão. O negócio é aqui dentro ser moldado. O oleiro está trabalhando. É ser moldado aqui dentro primeiro. Tem gente que quer mostrar para os outros algo que não aconteceu aqui. Quer mostrar uma espiritualidade externa que não é real internamente. Vai durar pouco tempo. Então o fogo não cai sobre um altar destruído, porque Deus não derrama fogo sobre estrutura espiritual que está abandonada. Sabe aquela vida espiritual abandonada? Não tem oração, não tem palavra, não tem adoração, não tem unidade, não tem comunhão. E aí a gente vai dando um monte de desculpa. Como é que vai haver fogo sobre uma estrutura espiritual que está abandonada, irmão? Quando ele chega no Monte Carmelo, aquele altar que havia sido construído outrora estava abandonado. A minha vida espiritual está abandonada. Vai mudar o quê, irmão? Vai, que fogo vai descer aí, que fogo, que presença que vai se movimentar aí, que presença.
A presença de Deus não se move sobre estrutura espiritual que está abandonada, não. Mas aí é que está um detalhe que quase ninguém percebe nesse texto. A gente prega sobre esse texto muitas vezes, né? Mas o detalhe interessante, que pouca gente percebe às vezes, ou se percebe e não fala, é que o altar até foi restaurado por Elias, mas ainda não produziu fogo. O altar está de pé, mas cadê o fogo? Cadê a evidência da glória? Porque até então, o altar restaurado era o reflexo da ação da mão do homem. Era o reflexo da atitude de Elias. Mas cadê a glória de Deus? Alô? Cadê a glória de Deus? Então nem todo altar de pé é sinônimo de manifestação de presença de Deus, não, irmão. Porque tem altar que está de pé, que é mera fachada. Tem altar que está organizadinho, mas é só para inglês ver. Cadê a glória? Cadê o fogo, irmão? Cadê o fogo? Olha para quem está do teu lado e pergunta, cadê o fogo? O altar eu estou vendo, cadê o fogo? Então o altar está restaurado, mas não produziu fogo. Não tem fogo ainda, não tem glória. Isso muda o texto completamente, gente. Porque tem uma coisa muito perigosa, presta atenção, olha para mim aqui. Tem uma coisa muito perigosa nisso aqui. Uma coisa muito perigosa. E qual é, pastor? Achar que organizar a vida espiritual externamente é o mesmo que ter a presença internamente. Não é. Eu organizei a minha vida espiritual externamente. Eu estou nos cultos, o pessoal vê lá, eu oferto. Quando precisa de alguma coisa, eu até me coloco ali à disposição e tal. Tem uma campanha, né? Eu me esforço, eu estou lá, está organizando o altar externamente. Mas não significa que há presença interna ali. Alô? Então é algo muito perigoso. Achar que a vida espiritual externa substitui a interna. E não substitui. Eu posso, você também pode, nós podemos voltar para a igreja, fazer parte de ministérios, recuperar disciplinas espirituais na nossa vida, reconstruir alguns hábitos e ainda assim continuar sem fogo. Se for uma atitude meramente externa, eu posso muito bem estar em cima desse altar pregando para você e não ter fogo nenhum na minha vida. Não ter fogo nenhum no meu coração, não ter fogo nenhum queimando nesse altar. Porque eu faço isso há muito tempo. E você aprende, por impulso e prática contínua, a fazer uma coisa sem esforço. Você acha que é difícil para mim fazer uma exegese de um texto sem pegar a Bíblia? De montar uma mensagem, um sermão expositivo, com um texto que vem na minha cabeça, e chegar aqui e falar para você. Você acha que é difícil para mim fazer uma análise crítica de qualquer livro da Bíblia? Porque eu faço isso a metade da minha vida. Então é fácil para mim. Mas nem todo altar de pé significa que nele há fogo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se não tem fogo, irmão, quando o Senhor vier, como encontraremos Ele à noite? E quando eu digo à noite, eu digo no ápice dessa escuridão moral que o mundo vive hoje. Então eu posso estar na igreja, posso voltar para a igreja, posso organizar, voltar para ministério, fazer parte de ministério, recuperar algumas disciplinas espirituais, reconstruir alguns hábitos e ainda assim continuar sem fogo. Então o altar estava certinho, sim ou não? O altar estava certinho, irmão. O sacrifício estava pronto, a lenha estava organizada, mas o céu ainda estava fechado. Aqui na terra, o altar estava certo, a lenha estava no lugar, mas o céu estava fechado, o sacrifício estava organizado. E isso é muito forte, porque existe uma diferença entre uma estrutura espiritual. Isso aqui é uma estrutura espiritual, sim ou não?
Sim, é uma estrutura espiritual. Assim como a minha vida fora daqui, a minha casa e tal, o meu dia a dia, é uma estrutura espiritual. A sua casa, a sua vida, o seu dia a dia, é composto também de uma estrutura espiritual. Agora, uma coisa é uma estrutura espiritual, outra coisa é uma dependência espiritual. Uma coisa é existir uma estrutura espiritual, outra coisa é existir uma dependência espiritual. Em cima do Monte Carmelo tinha uma estrutura, mas ainda não havia dependência, porque ainda não tinha fogo. Então eu posso até aparentar ser um altar bonito, se não houver em mim um sentimento pleno de dependência de Deus. Se tudo for na força do meu braço, é óbvio, eu abro um parênteses para dizer que há situações que vão demandar meu esforço, vão demandar o teu esforço, mas existem situações que nós vamos apenas confiar nas mãos dEle, nas mãos dEle, nas mãos dEle. Então existe uma diferença. Esse altar representa a preparação, o fogo representa a intervenção de Deus. Então eu me preparo, Deus intervém. Eu vou me preparar e Deus vai intervir na minha causa. O altar é a tua preparação, é a preparação da igreja. É eu olhando para mim mesmo, eu olhando para a minha vida, eu colocando no lugar as coisas que eu preciso colocar no lugar. Deus não ia vir e colocar aquelas pedras no lugar que elas deveriam estar, não. A preparação cabe a nós, a intervenção cabe a Deus. Alguém aqui consegue fabricar fogo sem ser de forma artificial? Eu também não. Ninguém aqui consegue fabricar fogo se não for de forma artificial, assim como a adoração de muita gente é artificial. Ninguém consegue fabricar fogo se não for artificialmente. Aquele povo não conseguia fabricar fogo. Elias podia até reconstruir o altar, restaurar o altar, mas Elias não tinha poder para criar fogo, pura e simplesmente. Então Elias entende algo que muita gente esquece. O que, pastor? O fogo pertence a Deus. O fogo pertence a Deus. Repita comigo: o fogo pertence a Deus. O fogo pertence a Deus. É Ele quem derrama o fogo. É Ele quem faz o fogo no seu espírito queimar. É Ele. Então no Antigo Testamento o fogo, ele frequentemente vai simbolizar, ele vai apontar para a aprovação de Deus em algo, para a presença de Deus em algum lugar, vai apontar para a santidade de Deus, vai apontar para a manifestação celestial da presença. Foi assim, irmão, foi assim lá no tabernáculo com Moisés, foi assim no templo que Salomão orou, foi assim lá no alto do Carmelo com Elias, foi assim lá naquele cenáculo em Pentecoste. É assim hoje, quando tem altar devidamente restaurado, irmão. Hoje é assim. Porque Malaquias capítulo 3, verso 6, eu, o Senhor, eu não mudo. Então mesmo que acendeu o fogo lá no tabernáculo com Moisés, derramou fogo lá no templo quando Salomão ora, derramou fogo sobre o Monte Carmelo e derramou fogo naquele cenáculo em cima do Monte Sião, no dia da festa de Pentecoste, é o mesmo. O homem prepara o altar, mas somente Deus acende o fogo, irmão. Então eu acho que está na hora da gente tirar as máscaras e parar de viver de fachada, irmão. Parar de ser de mentira e passarmos a ser de verdade. Aí Elias faz um negócio estranho para Chuchu. Tem 4 minutos. Elias faz algo estranho demais. Ele manda jogar água. O povo está precisando de fogo. Elias vai pedir fogo. E aí ele manda jogar água em tudo. É estranho, não é? Parece contraditório.
ou não parece? Parece sem sentido ou não parece? Mas quem disse que as coisas do reino precisam fazer sentido, irmão? Ele manda jogar água uma vez, depois outra, depois outra, depois outra. Lá no verso 33 do capítulo 18, ele vai dizer: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Joga a água, faça a mesma coisa sobre as valas que está em volta do altar. Humanamente falando, aquilo facilitava ou dificultava tudo? Humanamente, dificultava tudo. Ele vai clamar por fogo e manda molhar tudo. Então, humanamente, aquilo piora tudo, mas espiritualmente, Elias estava removendo qualquer possibilidade da glória ser do homem. No mundo espiritual, humanamente, fala, está louco. Quando nós mudamos para cá, algumas pessoas aqui disseram assim: pastor está maluco, vai jogar dinheiro fora, e isso, e aquilo. Mas eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Eu sabia o que Deus tinha falado comigo 1 ano antes, lá no portão, lá fora. Eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Então eu fico imaginando as pessoas olhando Elias. Primeiro ele restaura o altar, bota a lenha, bota o holocausto e manda molhar tudo. O povo falando, o povo murmurando. Meu irmão, quem não entende as coisas de Deus é assim. O carnal, ele sempre vai ser carnal, irmão, não adianta. Ele vai entender malemar as coisas da carne, só isso, e muito mal. Jamais vão conseguir discernir as coisas que são do Espírito. Então, humanamente, aquilo piora tudo. Mas Elias, ele está, com aquela ação dele, ele está removendo qualquer possibilidade da glória vir para o homem. A partir dali, todo mundo vai ver que a glória é de Deus. Porque Deus não precisa de lenha seca, não precisa de holocausto seco. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de altar restaurado. Ele quer altar no lugar. O fogo, quem acende é Ele. Chamaram Elias de louco, irmão. Quando o fogo desce, ninguém ali, dado aquele altar molhado, holocausto molhado, lenha molhada, água ao redor do altar, ninguém ia poder dizer: ah não, isso é fruto da técnica de Elias. Isso é fruto da emoção do profeta. Isso é fruto da manipulação do profeta. Ninguém poderia dizer. Seria Deus e somente Deus. Dá para dar um glória a Deus aí ou está difícil? Seria Deus e somente Deus. Seria Deus e somente Deus. E aí Deus vai usar quem Ele quiser. Mas é Deus e somente Deus. Aleluia. Muita gente quer fogo, quer mover, quer unção, quer manifestação, mas ainda está protegendo o orgulho, está protegendo o pecado escondido, está protegendo a autossuficiência, está protegendo a vaidade espiritual. Quer fogo de Deus, mas continua carregando tudo isso aqui. Eu quero fogo, mas o meu coração continua cheio de orgulho. Eu quero fogo, mas o meu pecado continua escondido. Eu quero fogo, mas eu me sinto autossuficiente. Não, isso é fruto do meu trabalho. Meu irmão, basta uma palavra do Senhor no meu coração, para agora, e eu caio duro aqui, seco, irmão. Basta uma palavra do Eterno, e tu não sai daqui hoje. Uma palavra. Uma palavra. Aleluia. Eu vou encerrar por causa da hora que eu já passei 1 minuto. Ainda tinha muita coisa ainda. Dá para pregar mais umas 2 mensagens ainda. E eu encerro dizendo que existe algo. Outro dia eu ministro a outra parte. Existe algo ainda muito mais profundo aqui. O texto
vai dizer que Elias restaurou o altar com 12 pedras. Repita comigo, 12 pedras. O texto vai dizer que Elias pega 12 pedras e ele reconstrói, ele restaura o altar com 12 pedras. Olha o que diz o texto, no capítulo 18, verso 31. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, segundo o número dos filhos das tribos de Israel. Ele pega 12 pedras. Israel estava dividido politicamente naquele momento. Elias constrói o altar com 12 pedras, simbolizando uma coisa: unidade. Eu posso reconstruir o meu altar. Se eu não tiver unidade com você, não serve de nada. Eu posso reconstruir o meu altar, mas se eu comer você na minha mesa de jantar todo dia, não adianta nada. Eu posso reconstruir o meu altar, mas se eu for um maldizente com relação a você, não continua nada, não adianta nada. Eu posso reconstruir o meu altar, mas se eu for um murmurador, não adianta nada. Eu posso reconstruir o meu altar, mas se eu for um homem cheio de orgulho, se eu for um homem ingrato, não adianta nada. E eu quero dizer para você, você pode reconstruir o teu altar, mas se o coração não tiver limpo, não adianta nada. Então Israel estava dividido. Quando Elias reconstrói o altar usando 12 pedras, o Senhor está falando: vocês precisam estar juntos de novo, vocês precisam cuidar uns dos outros, vocês precisam servir uns aos outros, vocês precisam caminhar ombro a ombro, lado a lado, e eu vou à frente de vocês. Por quê, pastor? Porque quantos aqui estão esperando o avivamento? Eu estou esperando o avivamento. Porque avivamento verdadeiro não nasce de uma igreja dividida. Avivamento verdadeiro não nasce de divisão, irmão. Avivamento de verdade, verdadeiro, não nasce de um coração dividido, não nasce, não brota. Que apontava para uma restauração completa. Depois eu prego a segunda parte dessa mensagem. E eu quero orar aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. O Senhor chama a nossa atenção, não só apenas para reconstruir um possível altar quebrado de alguma maneira, mas de buscar de maneira séria esse fogo. Não adiantou Elias reconstruir, restaurar o altar. Elias precisou fazer muito mais coisas além disso. Muito mais coisas. Só depois o fogo veio. O altar está ok, aleluia, louvado seja Deus. Mas e as demais coisas? O altar está de pé, louvado seja o nome do Senhor. E o mais? E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé aplaudindo o Senhor agora. Aleluia. E depois a gente termina essa mensagem. Me cobrem depois para a gente terminar ela. E eu quero orar. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, mas eu pediria que você, por favor, colocasse a mão no seu coração agora. Eu vou orar, eu vou falar aqui, você vai repetir. Se você quiser, você vai repetir e depois eu vou orar. Amém ou não amém? Por favor, coloque a mão no coração, feche seus olhos. Repita comigo: Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nessa noite, diante da tua palavra, eu me comprometo a reorganizar o altar que está em mim. E eu peço ao Senhor discernimento, sensibilidade no meu espírito, para que eu possa colocar as coisas em seus devidos lugares, e aquilo que eu não consigo enxergar, alcançar, que o teu Espírito Santo me ajude, me direcione, me constranja, para que o fogo do Senhor venha sobre mim, porque eu não quero um altar restaurado, mas sem fogo. Eu desejo um altar restaurado,
mas que o fogo do Senhor venha e receba o meu sacrifício para a glória do teu nome, e que assim seja com toda a sua igreja, a fim de que o avivamento venha sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, debaixo desta palavra declarada, da sua palavra revelada ao nosso coração, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Senhor, porque é certo que o altar do Senhor não deve nada a ninguém, e o Senhor jamais nos despede, Senhor, com a mão ou com o coração vazio. Hoje a sua palavra foi liberada sobre nós, Senhor, uma palavra, Senhor, de despertamento, sim, Senhor, uma palavra de exortação, sim, Senhor, mas também uma palavra de renovo, Senhor, Pai amado, nos ajudando a enxergar que ainda que o altar possa estar quebrado de alguma maneira, ele pode ser restaurado, Senhor, e que um altar restaurado, Senhor, ele deve queimar em tua presença, que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui com a consciência plena da nossa responsabilidade perante ti, Senhor, porque a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele servo, é aquela serva que quando o Senhor vier, os encontrar servindo fielmente, e só te serve fielmente, Senhor, quem tem fogo queimando sobre o altar. Só te serve fielmente, apesar das circunstâncias, quem tem o fogo queimando sobre o altar, ó Deus. Que não nos falte fogo, Senhor, que o fogo venha em nós, sobre a nossa casa, os nossos filhos, o casamento, sobre as finanças, sobre o trabalho, para a glória do teu nome, sobre o ministério que o Senhor nos tem confiado, a fim de que toda essa comunidade, toda essa cidade possa ser alcançada, possa ser, Senhor, também sentir esse fogo para a glória do teu nome. Abre os nossos olhos hoje, é no nome de Jesus Cristo, seu Filho, que nós oramos, o seu Filho que está vivo reina, e reinará por toda a eternidade, e que o amor de Deus o Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as mais eternas e doces consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma poderosa e especial, com todos aqueles que vieram a esta casa nesta noite, por Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe.